Olá, olá, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Fábio Rodrigues por aqui. Ao meu lado está minha esposa, pastora Kelly Rodrigues. Olá, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos aqui um texto muito interessante para compartilhar com todos vocês líderes, pastores, apóstolos, bispos, missionários, evangelista, presbítero, diácono, enfim, todos aqueles que amam fazer a obra de Deus. Eu tenho aqui uma palavra baseada em Lucas capítulo 14, a partir do verso 7, subalterna ao tema a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. É o que diz a epígrafe. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Já pensou que chato? Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que interessante, né? Nós temos uma tendência muito fácil, vamos dizer assim, uma tendência como ser humano, de nos exaltar, de sempre cultivar ou demonstrar em nós, a partir do nosso comportamento, algo que as pessoas notoriamente percebem que é a questão de se auto-exaltar, de se auto-gloriar. E eu quero aqui passar a oportunidade à minha querida, digníssima esposa, porque antes da gravação ela despertou em mim o desejo de compartilhar acerca desta parábola e achei muito interessante a colocação dela. Eu gostaria que ela compartilhasse um pouco com você a experiência que eu tive antes desta gravação. Bom, essas coisas elas acontecem porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são tratadas por aquilo que elas são. É natural você chegar num lugar e ter que se sentir honrado, para se sentir digno, para voltar para sua casa com uma sensação de que está tudo em ordem, está tudo bem. É necessário às vezes chegarmos a um lugar e ser notado, para não nos magoarmos. É muito comum isso acontecer hoje em dia, e principalmente dentro das igrejas. Se nós nos atentarmos aqui no verso 11, diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E nós estamos acostumados a ouvir este versículo como um consolo para todo aquele que um dia foi humilhado para alguém, ou para todo aquele que está sendo exaltado. É como se você dissesse: o mundo dá voltas. Só que a realidade é que esse verso está querendo dizer algo mais profundo. Uau. Esse verso quer dizer que não é alguém que vai vir me humilhar. Eu mesma tenho que me humilhar. E o me humilhar significa que às vezes eu tenho que passar por cima do meu ego para dizer: olha, o meu lugar é este. Mesmo que para algumas pessoas eu esteja a um nível acima, mesmo que para as pessoas eu esteja acima da média, é necessário que eu tenha consciência de que o meu lugar é sempre nos últimos assentos, e que se alguém tiver que me honrar, tem que ser o meu convidado, tem que ser uma outra pessoa e não a mim mesmo. O texto é muito claro quando diz: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora, aquele que a si mesmo se exaltar, este será humilhado. Isso é tão sério, é tão profundo, esta questão da parábola que Jesus está trazendo para os seus talmidim, para os seus discípulos, porque isso provavelmente, aliás, com toda certeza absoluta, esta parábola surge a partir do momento que os discípulos de Jesus, eles começam a brigar entre si para ver quem era o maior e quem era o menor.
E aí Jesus pega inclusive uma criança e fala assim, olha, quem não se fizer como uma dessa criança, como esta criança, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, na verdade, Jesus falando para os discípulos, vocês não estão compreendendo qual que é o contexto que envolve o reino de Deus. Porque o menor sempre será o maior, e o maior, ou seja, aquele que acha que é maior, sempre será comparado ou considerado menor. É interessante ressaltar que aconteceu algo na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, onde ele teve um encontro real, verdadeiro com Deus, de uma forma que ele nunca tinha tido antes. Olha que interessante, Paulo, que estava acostumado a repreender as igrejas, que ele tinha responsabilidade espiritual, ele foi repreendido por Deus. Essa experiência nós vemos em 2 Coríntios capítulo 12, onde fala acerca de um mensageiro de Satanás que foi colocado na vida de Paulo como um espinho na carne, para que ele pudesse entender estas palavras de Jesus, por exemplo. Porque quem a si mesmo se exalta será humilhado. E aí nós vemos um texto, gostaria até que você compartilhasse conosco aqui, meu amor, porque você nos bastidores trouxe uma revelação, trouxe uma visão do texto que eu nunca havia percebido até então. Eu já ouvi muitas teorias acerca do espinho da carne na carne de Paulo, mas esta revelação que Deus te deu, eu ainda não havia percebido. Eu gostaria que você, com base em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 2 em diante, até do verso 1 em diante, pudesse relatar aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus revelou dentro do texto, o que de fato significa um mensageiro de Satanás que foi colocado na vida de Paulo para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que Deus tinha passado para ele. Como você disse, Paulo ele recebe uma revelação, foi arrebatado aos céus e recebe uma revelação extraordinária. E ele começa a contar, mas ele começa a ter cuidado para que ele não se exalte de tamanha revelação. E ele diz que para que isso não acontecesse, lhe foi dado um espinho na carne. E eu quero ler aqui com você em 2 Coríntios, e eu vou ler 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 7, que diz assim: E para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, vamos pensar um pouco. Paulo ele recebe uma revelação extraordinária, só que ele deve ter cuidado para não se exaltar disso. E ele recebe. E aí ele recebe de quem? Um espinho na carne. No meu ponto de vista, Paulo recebe do próprio Deus um espinho na carne, porque Deus bem sabe as fraquezas de Paulo. E Paulo deixa claro que a fraqueza dele seria se gloriar daquilo que ele estava recebendo. Então esse espinho na carne era uma acusação dentro da consciência de Paulo. Sabe aquele momento que você está perante as pessoas importantes, aquele momento que você está sendo exaltado, aplaudido diante de multidões, mas vem uma consciência, vem uma acusação na tua consciência para dizer para você que na verdade não é tudo aquilo, que você não é nada daquilo que você está vivendo. Sabe quando você toma posse de algo que não te pertence e de repente vem na tua cabeça, peraí, mas essas palavras não são minhas, mas eu estou vestindo uma roupa que não é minha. Uau. Paulo recebeu da parte de Deus um temor tão grande com relação às coisas espirituais, que quando ele falasse das coisas espirituais, Deus deu a ele um discernimento de separação daquilo que é espiritual e daquilo que é carnal. Portanto, ele repreende a igreja falando exatamente isso. Vós que sois carnais. A gente percebe que a preocupação de Paulo era não se exaltar das coisas espirituais. E aí eu te digo, quantas pessoas hoje, dentro das igrejas, têm se exaltado daquilo que não lhe pertence. Uau. Deus tem nos abençoado com revelações, Deus tem nos abençoado com palavras profundas, com revelações profundas
acerca da Glória a palavra. Deus. Deus tem nos abençoado com diversos pregadores que falam diversas linguagens e nos traz revelações extraordinárias Uau. em vários sentidos e de várias formas. Mas como será que nós estamos transmitindo isso? Porque o mesmo temor que nós temos que ter em não pecarmos para continuar ministrando a palavra de Deus, nós temos que ter em relação à nossa humildade. É necessário continuarmos humildes para ministrar a palavra de Deus. Ou seja, é o mesmo temor que eu tenho que ter para não adulterar, esse mesmo temor eu tenho que ter para não me vangloriar do conhecimento que eu tenho acerca das coisas espirituais. Isso é muito sério, porque em Jeremias capítulo 9, 23 e 24, o profeta Jeremias é claro, é enfático quando ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. No que tem que se gloriar, disse o profeta, glorie-se nisto, em me conhecer. Ele está falando a partir daquilo que Deus estava revelando para ele. Então tem muitas pessoas que estão, no caso de Paulo, estava se vangloriando pela excelência das revelações que Deus havia passado para ele. E na verdade o segredo está em nós nos gloriarmos por conhecermos a Deus e não por passarmos as informações pelo fato de eu conhecer a Deus. Então isso é muito sério, isso é muito complicado. Paulo aqui está recebendo um mensageiro de Satanás. Eu quero aqui abrir um pouquinho o leque com relação à cultura judaica, porque é minha área, é minha especialidade. A palavra que mais encaixa aqui, meu amor, com relação ao mensageiro de Satanás, que serviu para esbofetear a face de Paulo, e paradoxalmente, esse mensageiro de Satanás está sobre a égide de Deus, o texto é claro, quer dizer, o mensageiro vem de Satã. Esse mensageiro é o Shed, que a gente fala em hebraico, demônio, e este Shed vem de Satã, de Hassatã, quer dizer, o adversário. E o que dá a impressão aqui, aliás, que fica claro para nós no texto, é que este Shed, ele é a representação de um promotor de justiça. É a mesma coisa que acontece aqui no direito, aqui na Terra, né? No mundo do direito. Quando a pessoa que faz coisa errada, o transgressor da lei, ele é levado diante de um tribunal e lá tem o promotor. Esse promotor, ele tem a responsabilidade de esbofetear a cara desse transgressor. Dizer assim, não, você está errado, você está dizendo que você não matou, mas você matou. Você está dizendo que você não se exaltou, no caso de Paulo, mas você está se exaltando sim. Então me parece aqui que o espinho na carne de Paulo é benéfico e não maléfico. É um mal necessário, porque veja bem, veja que paradoxal. Se nós não tivéssemos o diabo para nos acusar, quem nos acusaria? Portanto, até Satanás serve de agente, como um agente de Deus, para poder despertar em nós o melhor que Deus quer ver em nós. Porque o mensageiro de Satanás, ele foi colocado na vida de Paulo, a revelação que Deus te deu, meu amor. Que eu estou aqui apenas transcrevendo, repassando o que ela passou aqui nos bastidores. E por isso que eu estou ampliando esta questão desta forma. Então, quando fala do mensageiro de Satanás que foi colocado na vida de Paulo para esbofeteá-lo, inclusive eu falei com a pastora Kelly, com a minha esposa, que isso encaixa muito bem na palavra tefil, que está ligado à raiz da mesma palavra tefilá. Tefil e tefilá. Tefilar é oração, tefilá é oração. E esta palavra tefilá vem da palavra tefil, que significa julgar a si mesmo. Portanto, o mensageiro de Satanás, o espinho na carne de Paulo, e não só de Paulo, mas na vida de todas aquelas pessoas que terão a oportunidade de receber revelações extraordinárias, é o auto-julgamento. É a autoanálise, é a capacidade de julgar a si mesmo, porque Paulo estava acostumado, se você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai perceber que Paulo estava acostumado a julgar as pessoas, a repreender as pessoas. E julgar as pessoas é fácil, não é? Mas na mesma medida que eu julgo alguém, eu vou ser julgado também. Então Paulo ele foi na mesma medida em que ele julgou a igreja aos Coríntios, ele também foi julgado por Deus. Ele não estava sendo o acusador da igreja de Coríntios? Pois bem, Deus arrumou também o acusador para ele. E esse acusador nada mais nada menos do que o mensageiro de Satanás,
que começou a jogar na cara de Paulo, a lançar, a esbofeteá-lo. Falou assim, mas quem é você? Você está aí falando da grandeza de Deus, você está falando aí que você era perseguidor, agora é perseguido, mas me parece que você continua sendo perseguidor ainda, porque só você que conhece, só você que sabe, ninguém sabe mais nada, você é o último, a última bolacha do pacote, você é a última Coca-Cola do deserto. E aí Deus teve que manifestar esse mensageiro para ensinar Paulo que não é como ele estava pensando. Isso mesmo. Agora veja bem, da mesma forma que Deus confiou uma revelação para Paulo, dessa mesma forma Deus tem confiado riquezas em nossas mãos. Uau. Deus tem confiado a você povos, multidões, para serem levados a Ele. Amém. Deus tem confiado a você riquezas que qualquer um gostaria de receber da parte de Deus. Glória a Deus. Deus tem confiado a você uma voz extraordinária para louvar e o seu louvor entrar no coração das pessoas e libertar, e curar e salvar. Deus tem confiado a você coisas grandes. Só que veja bem, todas essas coisas vêm de Deus. Glória a Deus. Tudo que você tem hoje, que você acha que você tem, vem de Deus. Glória a Deus. O dom de pregar, o dom de louvar, o dom de profetizar, Amém. a facilidade de conduzir situações, foi Deus quem te deu. Aleluia. Agora, se Deus retirar tudo isso de você, se Deus retirar o microfone das suas mãos, se Deus arrancar multidões que te Olha aí, seguem, crente. se Deus tirar do seu caminho pessoas que te aplaudem, se Deus retirar da tua vida Uau. pessoas que abrem portas com facilidade, o que vai sobrar de você? Exatamente isso que Deus fez com Paulo. Deus tirou as vestes de Paulo. E Paulo se viu nu diante dele. Uau. Viu a realidade de que ele era. Qual é a sua realidade? Será que você pode, neste momento, se exaltar por você mesmo ou se exaltar por tudo quanto Deus tem feito em tua vida? Porque aqui, no livro de 2 Coríntios, um pouco mais para frente, Deus vai dizer para Paulo que é na fraqueza de Paulo que o poder dele se manifesta. Glória a Então, Deus. é na sua fraqueza, é quando você se humilha diante do Senhor e coloca quem de fato você é, que Deus transborda, que Deus prospera, que Deus levanta, Uau. que Deus faz coisas impossíveis acontecer. Irmãos, na nossa fortaleza, nós somos impossibilitados de crescer. É como se estivesse uma venda em nossos olhos. E aí eu percebo aqui que Jesus, ele foi colocado como nosso advogado. Só que é necessário também um promotor. Porque da mesma forma que Jesus nos veste com a glória dele, Glória a nos Deus. enche, nos veste, nos protege com a glória dele. Glória a Deus. Nós queremos essas vestes para nós e é necessário um advogado Uau. dizer, ei, essas vestes não é sua. Essas vestes o advogado te deu para te proteger, mas não te pertence. O dia que tirar, você vai ficar nu, pobre, coitado. Porque se não é misericórdia de Deus, Muito forte. não estaríamos aqui. Olha que interessante. Então, o sistema tribunal de justiça, né? O tribunal ele só é justo quando você tem de um lado o advogado, do outro lado o promotor. Porque você tem alguém para defender, mas você tem que ter alguém para acusar, porque aí se estabelece a justiça de Deus. Aí, quero abrir um parênteses novamente aqui, por conta da minha especialidade, que é a cultura judaica. Nós temos a questão aí de duas esferas que trabalham com a questão do tribunal. Tribunal de Deus. Lá em cima e aqui também. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de algo que está envolvendo o reino de Deus. Você tem Gevurah, que significa juízo. É da onde vem exatamente os satanim, né, os demônios, Satanás, os shedim. É de lá que vem os promotores de justiça, ou seja, os acusadores. E você tem da outra parte, né, a contraparte, melhor dizendo, você tem a Hesed, que é exatamente a misericórdia de Deus. Então, de um lado você tem um advogado que ele vai representar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. E do outro lado você vai ter a severidade de Deus. Porque o que é justiça? É quando você coloca dois pesos e duas medidas, não é? Você tem um lado para absolver se a pessoa for realmente inocente, e você tem o lado da condenação se a pessoa for culpada. Então é para isso que existe o sistema tribunal, do tribunal celestial. Então é isso que aconteceu com a vida de Paulo. Paulo ele foi convidado à corte celestial, é por isso que ele vai lá
no terceiro céu, no paraíso. E lá ele começa a entender que ele não é absolutamente ninguém. E ele estava aqui julgando as pessoas, esquecendo que ele também está sendo julgado. Porque com a mesma medida que eu julgo quando eu prego, eu estou sendo julgado porque Deus está ouvindo a minha pregação e vendo o comportamento daqueles que estão ouvindo a mensagem. Agora que interessante, há um segredo aqui, amor. Há um segredo, há um princípio espiritual que Paulo adotou a partir desta experiência que ele teve através do mensageiro de Satanás. Isso foi tão forte na vida dele que em Filipenses capítulo 2, ele escreve isso aqui, ó. Olha que interessante. Com toda certeza, depois que ele teve essa experiência com Deus, de perceber que ele não era nada, absolutamente nada, e ele pensava que era alguma coisa porque havia recebido revelações extraordinárias e criticava uma igreja carnal, mas ele mesmo era carnal. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, se há algum conforto, olha aqui, amor, em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Forte. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele conclui dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, sendo exaltado, se apresentou humilde, humilhado. Glória a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, que é o que ele falava para os seus discípulos. É o que Paulo entendeu, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha que profundo, ele entendeu que ele tinha que se auto-humilhar, assim como Cristo, para que ele pudesse ser exaltado. E isso é o reino, querido líder. Esta é uma mensagem que, se você aplicar na sua vida, a partir deste momento, você vai ver a explosão do teu ministério. Essa é uma mensagem que, se você aplicar na sua vida, você vai ver as coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua vida pessoal, espiritual, familiar. Uau! Porque, amém. Veja bem, a gente consegue observar que é diante das nossas fraquezas que as coisas grandes acontecem. Verdade. Aí a gente consegue perceber agora que foi diante de uma fraqueza, de uma impossibilidade, que nasceu um povo que foi escolhido para ser modelo para todas as nações. Era o menor, mas não porque era o menor entre os povos, não, começou lá atrás. Quando Abraão estava impossibilitado de ter filhos pela idade, quando Sara não tinha condições nenhuma de gerar, Uau. E Deus falou, é nessa fraqueza que eu vou mostrar a minha grandeza, Uau. é nessa fraqueza que eu vou levantar um povo. E fez uma promessa para Abraão, olha, você vai ser pai de multidões. Aleluia. E Abraão olhando para a impossibilidade, olhando para a fraqueza, olhando para aquela humilhação de já estar numa idade avançada, e não ter tido um filho ainda, chegou até a desacreditar. Sara chegou até a rir. Só que o nosso Deus manifestou a sua glória. E até hoje podemos contemplar o que Deus tem feito na vida daquele povo, o que Deus tem feito naquela nação, o que Deus fez com aquela nação, por causa de uma incapacidade, de uma fraqueza. Uau. Irmão, se hoje podemos nos gloriar de algo, se hoje o nosso coração pode se exaltar de algo, se exalte de ainda você dobrar os seus joelhos e encontrar a presença de Deus.
Se exalte por você, quando se humilhar, você sentir a presença de Deus. Quando você orar, você vê que Deus responde, Deus atende. Amém. Porque Deus ele só atende a oração quando ele vê o coração quebrantado. Glória a Deus. E o coração quebrantado nada mais é do que você reconhecer, Glória tirar a as Deus. vestes, se humilhar diante Amém. de Deus. Não com máscaras, não fingindo, porque Deus tudo vê, Uau. Ele sonda os corações. Às vezes nós temos a mania de chegar diante de Deus como coitados, mas na verdade com a intenção de dizer para Deus o quanto nós estamos sofrendo, mas não merecemos esse sofrimento. E o que Deus deseja de nós é que cheguemos diante dele dizendo: Senhor, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha tomado decisões erradas, essa é a minha essência, eu quero te adorar, eu quero estar diante de ti, eu quero receber de ti o que é meu direito como filho. Eu não quero nada mais e nada além de filho, de ser filho, de ser chamado teu filho. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versos 5, 6, 7 e 8 e 9. Eu quero concluir a mensagem dizendo, 1 Pedro capítulo 5, dos versos 5 ao verso 9. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Uau! E revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que é o que a minha esposa acabou de dizer, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, não fique se autocomiserando. A humilhação aqui não é se autocomiserar. Ah, eu sou ninguém, ninguém liga para mim. Não, não é isso. Que você possa entender que trata-se de ser sóbrio, vigiando, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Deus em Cristo te abençoe. Amém. Até a próxima. Esta é mais uma gravação referente aos líderes, aqueles que precisam ser alcançados pelo poder da palavra de Deus. Esse é mais um oferecimento do livro Jardim do Éden ao Decifrador da Mente Humana. Você pode estar adquirindo este livro através do 11 987 17 4461. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, amor. Tchau, tchau.